Tiago, pergunta. Temos aqui sim. O José Inácio, ele pergunta: Padre, sou vocacionado e hoje tenho 14 anos, mas como devo passar esse tempo para a descoberta da minha vocação? Bom, depende, vocacionado, se estou supondo que é para o sacerdócio. Isso. Né? Então, primeira coisa, meu irmãozinho, trate de rezar e estudar muito. Né? Assim, Padre Burrinho já esgotou a cota. Né? Nós agora só estamos ordenando, estamos querendo aqueles estudiosos. Né? Então, brincadeira, mas para dizer bem concretamente, né, padre? Bem concretamente, a gente tem a questão do estudo, que é uma forma de santificação. A igreja tem uma tradição muito antiga e consistente de santificação através do estudo. Ou seja, quando você busca a verdade, você está buscando Deus. Então, estudar, claro, estudar em fontes que você sabe que são seguras. Por exemplo, Catecismo da Igreja Católica, documentos do Magistério, do Papa, né? Coisas que você sabe que são sólidas, que você sabe que é a doutrina da igreja mesmo. Estude, né? Estude, porque você estudando, você tem mais possibilidade de servir a Deus. Segunda coisa, né? Oração. Se você tem 14 anos e nunca namorou, nunca teve uma experiência de namoro santo, você pode aproveitar esse momento, né, para fazer uma experiência de namoro. Eu sempre digo que mulher não tira a vocação de ninguém. Quem tira a vocação é falta de Deus. Ou seja, se você estiver participando da igreja, se você estiver realmente engajado, estudando e rezando, você pode também ter uma certa experiência de namoro, claro, vivendo isto com uma pessoa que você sabe que é de Deus e que vai ajudar você a viver essa dimensão da sua afetividade. É uma forma de também pôr o sapato no pé, para ver se é isso, né? Por quê? Porque eu já vi que muitas vezes pessoas com 14 anos de idade, 15, 16, antigamente as pessoas entravam no seminário bem cedo, sem namorar, e não tinha problema nenhum, não tinha grilo nenhum. Eu, por exemplo, eu nunca namorei, né? Eu entrei no seminário depois do ensino médio e, sinceramente, não me arrependo de ter feito essa opção. Não fico olhando para trás como uma mulher de Jó que vira estátua de sal. Mas, infelizmente, a gente vê um pouco essa experiência, que rapazes entram no seminário com 17, 18 anos, que nunca namoraram, e chega um certo período e diz: e se eu tivesse namorado? E o número grande termina saindo, por quê? Porque a nossa sociedade colocou na cabeça do rapaz que o namoro é um paraíso, porque ele vai entrar no seminário e vai encontrar dificuldades lá dentro, é claro. Lógico. Né? Mas se ele começa tendo uma experiência real do que é um relacionamento com uma mulher, né? Estou falando sempre aqui de relacionamento santo, não estou falando de sexo, não estou falando nada disso. Estou falando de um relacionamento entre duas pessoas. Se ele começa a ver que a coisa não é tão paradisíaca assim, né? Então, quando ele, no seminário, for tentado por causa da dificuldade interna da vida de seminário, ele vai ter um parâmetro, né? Mas se o demônio pinta as coisas de forma paradisíaca lá fora, e dentro do seminário só tem dificuldade, é claro que o sujeito vai se sentir muito tentado para deixar tudo. Tiago, mais alguma pergunta? Temos sim. Os Jovens da Ação perguntam: Padre, o que é necessário para vencer as crises dentro do seminário? Essa é uma boa pergunta, porque tem muita gente de comunidade, de congregações que estão nos acompanhando agora, né? E que vivem esse dilema de uma crise vocacional. O que seria uma crise vocacional? O que seria crise de fidelidade? Veja, a crise vocacional propriamente dita, não é? É uma crise que está naquele parâmetro que nós falávamos antes, de duas vocações boas. Na minha experiência de reitor, né, de 15 anos, a maior parte das crises não são crises vocacionais. São simplesmente tentações para voltar atrás na conversão. Eu me lembro de um diálogo muito concreto com um seminarista. O seminarista disse: Padre, eu acho que eu não tenho vocação para padre. Eu disse: por que, meu filho? Por exemplo, eu vou rezar o terço e para mim é um fardo. Eu vou à missa, é um fardo.
Eu vou ler a palavra de Deus? É um fardo. Eu acho que não tenho vocação para padre. Mas, meu filho, isso daí que você acabou de descrever não tem nada a ver com padre. Isso é dever de todo cristão. Todo cristão reza o texto, todo cristão lê a Bíblia, todo cristão vai à missa. Quer dizer, o seu problema não é vocação. O seu problema é, antes de tudo, conversão. Não é? Então, muitas vezes, veja se aquilo que está lá do outro lado, se aquela alternativa é uma alternativa que tem cruz. Então, as crises são sempre crises de querer abandonar a cruz. Mas o que está lá do outro lado? Quando você pensa o matrimônio, vamos supor, você está no seminário, você está pensando em ser padre, ou está em crise, você acha que deve casar. O que está lá do outro lado? A cruz santificante que é o matrimônio? Ou você está pensando o sacerdócio como uma cruz impossível, um negócio muito opressor que pesa, e do outro lado, o casamento, o paraíso, eu vou ser feliz porque aqui na terra vai ser uma beleza, eu nos braços dela vou me realizar. Bom, muito bem, isso daí chama-se ilusão. Isso não tem discernimento nenhum. Por quê? Porque essa pessoa, né, não é esse paraíso. Então, você vê cruz e defeitos na outra alternativa lá. Então, sempre a vocação cristã é marcada pelo mistério pascal. Cruz e ressurreição. Ou seja, existe a cruz da entrega, do doar-se, e ao mesmo tempo a alegria de estar doando, ressuscitado, né? Então, aqui que está a realidade da superação da crise. A superação da crise acontece quando nós abraçamos a cruz que nos visita. Então, o caminho não é fugir da cruz. Quem foge da cruz, morre esmagado por ela. Abraça a cruz. E aí, quando você abraçou e disse o seu amém, disse o seu sim, aí você vê seu coração como é que ele ficou, depois daquela agonia do Horto das Oliveiras. Se houve uma alegria na entrega, você está no caminho certo. Padre, muito obrigado pela sua participação. Quero que o senhor deixe mais uma vez o site do senhor para que muitos que estão agora nos acompanhando possam também beber, aprofundar também na fé, de assuntos que estão aí pertinentes a toda a realidade da juventude. O site já está aí, né? www.padrepauloricardo.com.org. Isso, né? E sem BR. Sem BR. E também tem cursos, né, que a pessoa pode se tornar um membro. Sim. Como que é isso? O site, ele acontece, existe conteúdo livre, né? Free. Conteúdo que está lá gratuitamente, e ao mesmo tempo também um conteúdo que a pessoa pode acessar mediante assinatura. É uma forma de você me ajudar a manter o site. Por quê? Porque o volume de coisas que... Ou seja, o site está aí, mas não está completo ainda não. Nós estamos ainda, né, carregando aos poucos, preparando os áudios. Por quê? Porque tem uma equipe preparando tudo isso. Porque eu tenho inúmeras coisas gravadas ao longo desses anos, né? E o conteúdo é rico, só que eu não dava conta de alimentar e fazer as coisas sozinho. Eu não dou conta de editar tudo sozinho, de alimentar o site, de responder as dúvidas das pessoas, etc. Então, eu preciso de uma equipe e você ajuda, né? E outra coisa, se você quiser também fazer uma doação para o site, entre em contato conosco. Por quê? Porque existem numerosos seminaristas que, como todo bom estudante, são perrapados, né? que gostariam, né, de acessar esse conteúdo restrito, e aí nós vamos também ter um regime de bolsas, né? Pessoas que sejam nossos benfeitores, que nos ajudem também a manter esses seminaristas por um preço menor, né, mais barato, para a gente poder ajudar todo mundo. Faça doação, porque eu quero me tornar assinante, só que como eu sou da Canção Nova, então eu não tenho dinheiro. Então faça doação que eu também posso beber desse material. Tô fazendo meu merchan, viu, padre? Obrigado, padre. Tá. Sua bênção. Deus abençoe e muito obrigado pelo convite. Estamos sempre aí à disposição para participar do Revolução Jesus. Isso, sempre que o padre pisar aqui na Canção Nova, a gente vai conseguir uma pauta de um programa que a gente sabe o quanto que esse programa faz bem. É ou não é, gente? Então, uma salva de palma pro padre, representando todos os jovens do Brasil. A gente vai para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais Revolução Jesus. Com a banda VXM. Passageira demais, firmes em Cristo devemos
Às vezes o pecado fala mais alto, mas tento não cometer. E hoje no mundo em que vivemos, de tantas injustiças, eu oro a Deus pra que eu não vá no embalo de ninguém. Ilusões, decepções, sei que em Deus posso confiar. Provações e tentações, Ele superou, também vou superar. A vida é passageira demais e preparado eu devo estar.